Meus patrícios, me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista que neste momento vem traindo seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação. Líder estudantil, engenheiro civil, jornalista, deputado federal por São Paulo e desaparecido na ditadura cívico-militar do Brasil após o golpe de 1964. Hoje, no canal Ativa Biografia, falaremos do deputado Rubens Beirodt Paiva, ou simplesmente Rubens Paiva. Rubens Beirodt Paiva nasceu na cidade de Santos, São Paulo, no dia 26 de dezembro de 1929 e foi assassinado no Rio de Janeiro entre o dia 21 ou 22 de janeiro de 1971. Foi um engenheiro civil e político brasileiro dado como desaparecido durante a ditadura militar no país. Rubens Paiva era filho do ex-prefeito da cidade paulista de Eldorado, Jaime Almeida Paiva, advogado, fazendeiro do Vale do Ribeira e despachante do Porto de Santos, de Araci Beirodt. Casou-se com Maria Lucrécia Eunice Fatiola, com quem teve 5 filhos. Formou-se em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, localizada no bairro de Higienópolis, em São Paulo, em 1954. Militou no movimento estudantil na campanha O Petróleo é Nosso. Foi presidente do Centro Acadêmico Horácio Lane, CAHL, e vice-presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, onde iniciou sua militância política. Sua vida política tomou impulso em outubro de 1962, quando foi eleito deputado federal por São Paulo na legenda do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Assumiu o mandato em fevereiro do ano seguinte e participou da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, criada na Câmara de Deputados para examinar as atividades do IPES-IBAD, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. A instituição financiava palestrantes e escritores que escreviam artigos avisando sobre a chamada ameaça vermelha no Brasil. Na madrugada do dia 1 de abril de 1964, enquanto os militares avançavam com as suas tropas para depor o então presidente João Goulart, Paiva fez um discurso acalorado de 5 minutos na Rádio Nacional, criticando o governador paulista Adhemar de Barros, apoiador do golpe, e conclamando trabalhadores e estudantes a defenderem a legalidade e ao presidente Goulart. Desejo conclamar todos os trabalhadores de São Paulo, todos os trabalhadores portuários e metalúrgicos da Baixada Santista, de Santos, da capital e das cidades industriais de São Paulo em especial. Todos os universitários que se unam em torno dos seus órgãos representativos, obedecendo à palavra de ordem do Comando Geral dos Trabalhadores, do Fórum Sindical de Debates, dos sindicatos, da União Nacional dos Estudantes, das uniões estaduais e dos grêmios estudantis, para que todos, em greve geral, deem a sua solidariedade integral à legalidade que ora representa o presidente João Goulart. Com o golpe militar de 1964, devido ao fato de ter participado da CPI do IBAD, teve seu mandato cassado no dia 10 de abril devido ao ato institucional número 1, editado no dia anterior pela junta militar que assumiu o poder a partir da deposição de João Goulart. Rubens Paiva se exilou na Iugoslávia, hoje Sérvia, e depois na França. Passados 9 meses, em 1965, viajou com destino a Buenos Aires a fim de se encontrar com Jango e Brizola, mas durante uma escala do voo no Rio de Janeiro, disse à aeromoça
queria comprar cigarros, saiu do avião e pegou outro voo para São Paulo, seguindo para a casa de sua família. Chegou em casa de surpresa, dizendo: "Entrei no Brasil, estou no Brasil, vou ficar no Brasil." A família mudou-se então para o Rio de Janeiro e Rubens Paiva voltou a exercer a engenharia e a cuidar de seus negócios, mas sempre fazendo contatos com outros exilados e presos políticos. Fundou com o editor Fernando Gasparian o Jornal de Debates e foi diretor da Última Hora de São Paulo, até que o jornal foi vendido por Samuel Weiner no grupo Folha da Manhã, de Otávio Frias de Oliveira. No ano de 1969, depois de uma visita a Santiago, no Chile, para ajudar a exilada Helena Bocaiúva Cunha, filha de seu amigo Bocaiúva Cunha, também deputado cassado após o golpe de 1964, que fora implicada no sequestro do embaixador Charles Albright, Rubens Paiva voltou para o Brasil algum tempo depois. Pessoas que traziam uma carta de Helena endereçada a Rubens foram presas pelos órgãos da repressão política. Os agentes suspeitavam que Rubens Paiva fosse o contato de Adriano, codinome de Carlos Alberto Muniz, militante do MR8 e contato de Carlos Lamarca, na época o homem mais procurado do país. Na véspera de prender Adriano e, consequentemente, chegar a Lamarca, 6 homens que disseram pertencer à aeronáutica, armados com metralhadoras, invadiram a casa de Rubens Paiva, no Rio de Janeiro, em 20 de janeiro de 1971, sem, contudo, apresentar um mandado de prisão. Ele acalmou os invasores, pediu que guardassem as armas e vestiu-se. Saiu de terno e gravata, guiando o próprio carro. Dias após sua prisão, uma irmã foi buscar seu carro no quartel e, na ocasião, recebeu um comprovante com carimbo do Exército. Esta recuperação de seu carro seria a prova de que o ex-deputado fora preso, o que os órgãos de repressão negavam. Paiva foi levado para o quartel do comando da 3ª Zona Aérea e acariado com 2 senhoras. Os 3 foram obrigados a ficar com os braços levantados. Estas senhoras haviam ido visitar os filhos no Chile e foram presas ao desembarcar de volta no Rio de Janeiro. Uma era a mãe de Almino Afonso, a outra de Helena Bocaiúva. Uma delas passou mal, Paiva amparou-a e foi então golpeado por um oficial. Depois de responder com palavrão, foi surrado até ficar estendido no chão. Eunice, sua esposa, também foi detida no mesmo dia, juntamente com sua filha de 15 anos, Eliana, e permaneceu incomunicável durante 12 dias. Eliana foi solta no dia seguinte, tendo sido deixada na Praça Sans Penha, na Tijuca. Entre o dia de sua prisão e o seguinte, Rubens Paiva foi transferido da 3ª Zona Aérea para o Destacamento de Operações Internas, DOI, do quartel da Polícia do Exército, onde teria sido novamente torturado. No caminho, reclamava que não conseguia respirar, mas chegou consciente ao quartel. Foi interrogado e, à noite, outros prisioneiros ouviram ele pedir água a um carcereiro. De madrugada, o médico do DOI-CODE, Amilcar Lobo, foi chamado ao quartel. Encontrou um prisioneiro nu, deitado numa cela, no fundo do corredor, com os olhos fechados, corpo marcado de pancadas e sinais de hemorragia interna. O médico aconselhou que levassem o prisioneiro ao hospital, mas o major, que lhes acompanhava, achou melhor retê-lo. Segundo o testemunho de Lobo, Paiva morreu por causa dos ferimentos sofridos em sessão de tortura. Segundo nota oficial dos órgãos de segurança à época, o carro que conduzia Rubens Paiva teria sido abalroado e atacado por indivíduos desconhecidos que o teriam sequestrado 2 dias depois da sua prisão. Assim, ele foi dado oficialmente como desaparecido. Nesta história, Paiva, que pesava mais de 100 quilos, teria sido capaz de sair do banco traseiro do Fusca
que o levava pela porta à esquerda, enquanto 3 militantes teriam saído pela porta direita. Durante o tiroteio, teria se escondido atrás de um poste e depois corrido aproximadamente 25 metros até um dos veículos. Sua esposa, Eunice, tentou diversas vezes que o governo investigasse o desaparecimento do marido. Foi ao Superior Tribunal Militar e ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, sendo sempre barrada pelo endosso que o governo fazia do desaparecimento farsesco. A farsa foi desmascarada apenas em 2014, depois do depoimento à Comissão Nacional da Verdade, feita pelo ex-major Raimundo Ronaldo Campos, que admitiu ter montado a versão com a ajuda de 2 companheiros, incendiando e atirando no suposto Fusca, no qual Paiva teria sido resgatado por subversivos, para que ele assim fosse encontrado. Em 1996, após sancionada a chamada Lei dos Desaparecidos pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, foi emitido o atestado de óbito do ex-deputado, ficando assim reconhecida oficialmente a sua morte. O corpo, entretanto, nunca foi encontrado. Em fevereiro de 2014, a Comissão Nacional da Verdade denunciou que o assassino de Rubens Paiva foi o ex-tenente do Exército Antônio Fernando Ruges de Carvalho, oficial do CPOR, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, ligado à CISA, Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica. Através de depoimento de outro dos envolvidos, o coronel da reserva Armando Avólio Filho, ex-integrante do Pelotão de Investigações Criminais da Polícia do Exército, PIC-PE, presente ao interrogatório e tortura de Paiva. Por seu trabalho na repressão aos subversivos, o tenente Ruges de Carvalho, já falecido, foi condecorado com a Medalha do Pacificador em 1971. No mês seguinte, o jornal carioca, o Globo, publicou o depoimento de militares envolvidos no caso, sob condição de anonimato. Depois de morto no quartel da Polícia do Exército, em 20 e 22 de janeiro de 1971, o corpo de Paiva foi a princípio enterrado em lugar ermo do Alto da Boa Vista, próximo à Avenida Edson Passos, mesmo local onde seu carro seria encontrado e incendiado, numa operação levada a cabo por oficiais e sargentos do Exército. Dali foi retirado posteriormente pelo temor de que obras iniciadas na avenida acabassem descobrindo o corpo, e enterrado nas areias da Praia do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade, então um lugar ainda praticamente desabitado. 2 anos depois, sob ordens do gabinete do ministro, o militar responsável pela operação, o então capitão do Exército Paulo Malhães, também envolvido com a tortura, morte e desaparecimento de presos políticos na chamada Casa da Morte, em Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro, comandou uma equipe de busca na área formada por cerca de 15 homens militares em roupas civis, encontrou os restos do corpo ensacado de Paiva, enterrado, depois de 15 dias, cavando buracos na areia, disfarçado de turistas, o retirou e os restos foram transportados no caminhão até o Yacht Clube do Rio de Janeiro, onde foram embarcados numa lancha, levados até alto mar e lançados ao oceano. No depoimento posterior à CNV, Malhães negou ter participado pessoalmente desta missão. Malhães foi encontrado morto em sua casa em abril, um mês após seu depoimento à Comissão da Verdade. Em 26 de maio de 2014, a Justiça Federal aceitou a denúncia formulada pelo Ministério Público Federal contra 5 militares acusados do envolvimento na morte de Rubens Paiva. Os réus são acusados de homicídios triplamente qualificado, ocultação de cadáver, associação criminosa e fraude processual. O juiz, que aceitou a denúncia,
defende que, apesar da lei de anistia, crimes previstos pelo Código Penal brasileiro continuam passíveis de processo e que, para se enquadrar na lei de anistia, seria necessário que o crime estivesse fundamentado nos atos institucionais da ditadura. Esta foi a biografia de Rubens Paiva, preso político, desaparecido até hoje, assassinado sob tortura pelo regime militar de 1964. Se gostou, se inscreva no canal, clique no sininho de notificações, deixe seu like, comente, compartilhe. Obrigado.